Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando nós paramos para meditar na palavra e também deixamos que ela tome conta da nossa vida, toda escolha constrói algo dentro de mim ou me destrói. E se algumas dores emocionais da sua vida forem consequências dos caminhos que parecem pequenos, mas estavam te afastando dos principais valores que são determinantes na palavra de Deus? O que você tolera hoje pode governar sua vida amanhã. E hoje eu te faço também uma pergunta. Você tem protegido seus valores? Ou você tem permitido que qualquer influência entre na sua vida? E aqui no capítulo 20 de Levítico, nós vamos trabalhar leis e consequências relacionadas às práticas que nos afastam de Deus. O objetivo não era apenas punir o povo, mas mostrar que as escolhas têm impacto espiritual, têm impacto emocional, impacta também na minha vida no coletivo. Quero que você pegue aí sua Bíblia e vamos à nossa leitura. Levítico capítulo 20. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: Se um israelita, um estrangeiro, que vive no meio do povo de Israel, separar um dos seus filhos para servir o Deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo, para haver, por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque. Ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Se alguém procurar ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor, e eu os separarei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta. E ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro e a mulher, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte do pai ou por parte da mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã. Ele merece castigo.
Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigos, pois são parentes. E o homem que tiver relação com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigos, eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade e os dois morrerão sem terem filhos. Obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali. Conforme vocês forem tomando posse da terra, eu fiquei. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. Mas prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos. Portanto, façam diferença entre animais e aves, puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não fiquem impuros. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. É um texto trazendo uma forma diferente de observar princípios, identidades e santidades. E essa diferença deveria ser não observar o costume das outras nações, mas ter o seu próprio costume. Os principais temas aqui é a consequência das escolhas, porque o texto mostra que as escolhas erradas podem produzir efeitos reais na nossa vida, mas são efeitos que podem ser desastrosos. E aqui também fala da santidade. Deus chama o povo para viver de uma forma diferente, de padrões que não são destrutivos, pois as nações ao redor, eles têm padrões que podem trazer destruição para a vida. E ele fala também das influências, influências espirituais, emocionais. O povo deveria se afastar dessa prática, porque ela contaminava a relação de Israel com Deus. E Deus estava dizendo: não quero que se contaminem com essas nações, para não se contaminar também sua mente, sua relação, sua vida emocional, sua vida na família. Porque aqui existe a minha responsabilidade pessoal, que é comigo, mas também com uma outra pessoa. Então, cada pessoa precisava entender o peso das suas decisões e aceitar que existia sim uma responsabilidade naquela decisão. E esses limites não era para as pessoas ignorar, era para que eles entendessem que tudo isso era uma regularização. Então, esses princípios me trazem um lugar de ser uma pessoa emocionalmente saudável, não uma pessoa cansada, confusa, vazia, cheia de dores. E ele nos lembra que tudo aquilo que nós alimentamos, deixamos chegar na nossa mente, também vai alimentar as nossas relações e a nossa vida para o futuro. Nem tudo que parece comum é saudável para a nossa alma. E quais escolhas nós fazemos no dia a dia que estão trazendo esse enfraquecimento para a nossa paz interior? Porque hoje em dia nós vemos pessoas exaustas, pessoas emocionalmente destruídas, pessoas que não têm equilíbrio, que não sabem lidar com relações, que não sabem lidar com frustrações, pessoas medrosas, que não sabem enfrentar os desafios que a vida apresenta. Todas as pessoas que têm responsabilidade
que sabe lidar com as suas emoções, ela entende que tudo que ela escolhe, ela vai ter que lidar com aquilo que ela escolheu, com as consequências que vão chegar dessa escolha. Então, ela sabe se responsabilizar por isso. E existem muitas pessoas que não. O que você aceita constantemente acaba modelando a pessoa que você se torna. E o próprio provérbio fala, né? O que sua mente pensa, você é. Então tenha cuidado com todas as escolhas que você faz. E se você está ferido emocionalmente, não sabe se regular, vai buscar ajuda. Nós temos o Projeto Coragem para pessoas que querem trabalhar a fé, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, o autocuidado, o autoamor, a autocompaixão e tudo isso recheado com conexões, com falas, com aprendizado. Tudo isso você pode ofertar a você. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.